Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite. Nossa dupla é composta por mim, Igor. Por mim, Bianca. O commodity que a gente escolheu para falar hoje é a cana-de-açúcar. Dentro dessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre a história da cana-de-açúcar no Brasil, como que ela surgiu. A gente vai comentar também sobre o cenário atual da cana-de-açúcar, tanto no Brasil quanto no Mato Grosso. A gente vai trazer uma questão também muito importante, que é a sustentabilidade na plantação de cana-de-açúcar. E por fim, o subproduto que a gente vai falar do seu processo é o etanol. A gente vai comentar desde o processo de plantio até a sua comercialização. Bom, a cana-de-açúcar ela é um produto muito utilizado atualmente no Brasil, mas isso não é de hoje. Ela começou desde muito antigamente. Na verdade, a cana-de-açúcar ela se originou no Sudeste Asiático. Lá eles extraíam o suco dela e utilizavam então para a produção de açúcar. Com isso, ela foi se espalhando. Ela se espalhou para o Oriente Médio, para a África e para a Índia. Aí, com as explorações portuguesas, ela chegou até aqui nas Américas. E então, esse commodity, como era na época do Brasil colonial, ele foi muito essencial nas plantações para a produção de açúcar. Então, como ela chegou até aqui no Brasil? Ela teve essa chegada durante o período colonial, que era durante o período que tinha escravidão. Então, a mão de obra para a plantação de açúcar era muito utilizada, a mão de obra escrava era muito utilizada. Ela chegou em São Paulo, no litoral, por volta de 1533. E daí depois ela foi se espalhando para outros estados, como Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, entre outros. A economia dela foi muito essencial para o Brasil. O Brasil exportava muito a cana-de-açúcar para a Europa. Voltar. A importância histórica no Brasil. Então, desde o começo, ela teve uma importância muito grande na economia brasileira, principalmente hoje também, que ela gera etanol e é mais sustentável. Então, ela é muito importante. Até na época, durante o Império, basicamente o Brasil dependia da exportação do açúcar gerado pela cana. Então, agora a gente vai falar sobre o cenário atual da economia da cana-de-açúcar no Mato Grosso. Na última safra, safra que vai ser colhida agora, safra 22-23, estima-se que irão ser colhidas 15,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Dentro dessas 15,4 milhões de toneladas, poderá ser feito 1,6 bilhão de litros de etanol e 486,2 mil toneladas de açúcar. No cenário total do país, no Brasil, o Mato Grosso ele se torna o quinto produtor, o quinto maior produtor de cana-de-açúcar no Brasil. Já o cenário no Brasil, ele é um pouco mais diferente, porque ele engloba já todos os estados, né? Tem como maior produtor hoje São Paulo, é o maior produtor de cana-de-açúcar. Ele, ali no estado de São Paulo, se concentra mais de 50% da produção de cana-de-açúcar do Brasil. E estima-se que dentre todos os estados, nessa safra também de 22-23, serão colhidos 596 milhões de toneladas de cana-de-açúcar e com isso pode gerar até 28,66 bilhões de litros de etanol e 40,2 milhões de toneladas de açúcar. Avanços tecnológicos na produção de cana-de-açúcar. Ela teve um avanço muito grande desde a época que era a mão de obra escrava, então nas plantações atuais ficou basicamente igual soja ou milho. Então tem veículos autônomos, é utilizado satélites, mapa de produtividade, a pulverização por drones, aplicativos e softwares para cana-de-açúcar e insumos potencializadores do crescimento. Um ponto muito importante para a gente falar, sempre que a gente fala do agro, é a sustentabilidade. Não só o etanol, como também a bioeletricidade ela é gerada através da cana-de-açúcar. Ela acaba se tornando uma fonte de energia muito importante. Ela tem um impacto ambiental muito menor do que os outros tipos de geração de energia. Ela tem menos emissões de gases, né, e ela reduz as perdas do transporte, porque geralmente elas são feitas próximas
aos seus centros consumidores de produzir esse etanol e também essa bioeletricidade. Vamos falar agora um pouco sobre o etanol, sobre Que é a cadeia, o que produto que a gente seria escolheu. o subproduto que a gente escolheu desse commodity. Eu vou comentar tanto da parte do plantio até a parte de destilação, que é a parte final. Como que acontece a produção da cana no plantio? Primeiro ela é plantada no solo, ela tem uma preparação, ela é plantada através de mudas. Depois dessa plantação, demora de 13 a 15 semanas para que ela esteja pronta já para fazer a colheita. A colheita ela é feita através de colheitadeiras, toda automatizada, através de maquinários. E uma terra que produz cana-de-açúcar, ela consegue ter de 5 a 6 ciclos ou 5 a 6 safras, né, sem precisar fazer uma reparação no solo. Depois da colheita, é feito o transporte dessa cana-de-açúcar através de caminhões. Quando ela chega na fábrica, para ela poder ser transformada em etanol, é feita uma lavagem, que é para tirar tanto a terra quanto raízes, enfim, só fica realmente a cana. Depois dessa lavagem, ela passa por um moinho, que ele vai esmagar essa cana, ele passa por trituradores, e depois disso, esse caldo ele passa por uma filtragem. 70% dessa cana ela não vai ser utilizada, né? Ela vira, na verdade, o caldo, e 30% vira bagaço. O bagaço ele pode ser utilizado para outros fins. Esses 70% que é o caldo, ele passa por uma espécie de centrifugação. Depois disso é criado o melaço. Esse melaço ele passa por um processo de fermentação que demora de 8 a 12 horas e ele se torna uma espécie de vinho. Depois desse processo ele passa para o processo final que é a destilação. Na destilação daí é o processo de separação desse vinho para retirar a água que contém nele e sobrar somente o etanol. Aí depois disso o etanol ele já está pronto para ser comercializado. E foi esse o nosso trabalho, então. Muito obrigada, professor.